Ela vai discorrer sobre o tema regressão, mito ou realidade. Cláudia, oi. Obrigada. Você tem até a... Posso afastar um pouquinho? Olha que lindo! Eu sou Cláudia, eu sou psicóloga, eu sou espírita, embora não frequente aqui em Maceió nenhuma instituição, mas ao voltar aqui eu já me deslumbrei, entendeu? Até porque nós temos, eu e a minha irmã, temos um pezinho aqui, porque meu avô foi um dos fundadores aqui, no ano de 1800, eu acho, né, seu Porangaba? 1800, né? Eu sou psicóloga também, já falei. É um prazer enorme estar aqui. Quero agradecer ao senhor Bernardino, que é meu confrade lá da Academia de Letras, dele ter me convidado após ler um artigo que eu escrevi. Nós vamos fazer um pouco, eu não gosto de falar como uma sabedora do assunto, porque ninguém sabe nada. Toda vez que a gente pensa que tem as perguntas, tem as respostas, vem novas perguntas, certo? Então é um bate-papo sobre regressão de memória. Todo mundo já ouviu falar em regressão de memória a vidas passadas, regressão de memórias a vidas presentes, ou seja, né? E progressão de memória, é mais ou menos intuir o que vai acontecer. Tudo isso eu vou falar numa linguagem que não é uma linguagem espírita, mas eu não posso deixar de tirar o meu pezinho dali de dentro, não é? do espírito, porque realmente a regressão, ela tem a parte emocional, a parte psicológica, a parte espiritual e, vamos dizer assim, o que a gente chama uma parte técnica, que é a organização do corpo terapêutico. Aí eu começo assim: quem fazer como terapeuta, não é terapeutizado, a regressão é só psicólogo, é só médico, é só não sei o quê? Aí a gente responde assim: não. Mas é importante que se tenha uma formação acadêmica e que se tenha um conhecimento sobre o que é regressão. Para isso é um curso de especialização ou um curso de formação, porque é muito difícil nós pegarmos uma pessoa, levarmos, vamos dizer assim, há 10 anos atrás já é uma regressão, há 20 anos atrás é uma regressão, 30 anos atrás já é uma regressão, a útero materno é uma regressão. Aí quando nós saímos do útero materno, nós vamos para a regressão a vidas passadas. Coisa complicada? Não, nós vivemos tanto isso aqui, é ou não é? Quando a gente tem incorporações ou sem incorporações, quando a gente tem intuições dos porquês, já é uma regressão. Regressão não é volta, é lembrança. É muito importante que nós façamos esta diferença. Regressão a vidas passadas não é voltar àquela vida passada, é lembrar. Aí eu pergunto aqui, essa plateia maravilhosa que eu estou amando, dizendo assim: toda vez que você vai a algum lugar, como é seu nome? Lidivan. Toda vez que você vai a um lugar, você chegou, você sabe voltar? Toda vez que nós vamos a algum lugar, nós sabemos voltar. Por quê? Porque nós temos dentro da nossa memória, nós temos o caminho que nós percorremos de ida. Se nós percorremos o caminho de ida, nós gravamos como é que nós voltamos. Mas como que nós gravamos isso? Através de lembranças. Então, regredir a vidas passadas, regredir a vida presente mesmo, não é voltar, é lembrar. Aí vem uma coisa interessante. Poxa, perigoso fazer regressão. Perigoso. Eu posso chegar lá e não querer voltar. Hein? Se eu estou lembrando, como é que eu não vou voltar?
A minha lembrança é uma ida de memória, de memorização. Não é uma volta, um retorno. Porque até nós temos o nosso instinto de preservação. Que eu digo, o Espírito, Senhor da matéria, é soberano. Eu aprendi isso a minha vida toda no centro espírita que eu frequentava. E quando se faz, gravemos isso, o Espírito Senhor da matéria é soberano. Ele só deixa aquilo que nós queremos deixar. Mas vamos deixar isso para lá para não confundir o que nós vamos fazer, né? Então é o seguinte, aí quando eu volto, eu às vezes me perco também, viu? Já é um pouquinho de Alzheimer, pela idade. Eita, falando de Alzheimer, não trouxe meu livro aqui depois eu trago, para sortear com vocês. É a ansiedade de fazer a palestra. Então é o seguinte, a gente faz essa lembrança, então vai, certo? Aí diz, é perigoso, a gente pode não querer voltar. Não tem isso não, até porque uma regressão, ela é feita num relaxamento focado. Aqueles negócios de hipnose de palco que a gente vê, levanta, aí o corpo vai levantando, agora você vai enfiar o prego na mão, aquilo, não existe isso na regressão não, certo? A regressão é feita com a pessoa estando consciente do que está fazendo e acessando lembranças. Aí diz assim, mas eu sou cardíaca, não posso fazer, porque eu posso ter um treco lá e morrer. Coitado do terapeuta se isso acontecer, né? Mas não é por aí, gente. O cardíaco, ele pode fazer, por quê? Porque a pessoa que está lá com ele vai saber até onde ele pode ir. E ele também, ele tem as defesas dele. Agora, uma das primeiras coisas que se faz na regressão é trabalhar porque ele ficou cardíaco. Mas a regressão resolve tudo. Resolve não. Eu estou dizendo assim, a grossa maneira, certo? Porque a gente não adianta, a gente tem um prédio bagunçado. O prédio tem vários apartamentos. Se eu resolver, a maioria dos apartamentos fazem bagunça, aquela confusão toda. O que o síndico e a comissão tem que... Pronto, a direção daqui do centro. O que tem que ser feito? É organizando, fazendo reuniões, chamando de proprietário em proprietário, e assim são as nossas doenças, são os nossos medos, são as nossas fobias. Nós temos que saber por que elas existem. Tá certo? Eu não vou entrar de ser, obsidiação, ou obsidiado, né? Não vou entrar por aí, eu falei para vocês, né, que não ia entrar por aí. Então esqueçam essa parte, que essa parte existe, mas eu aqui hoje não quero me comprometer com essa parte que não é um conhecimento profundo meu. Então, o que acontece? Vamos trabalhar as somatizações, vamos trabalhar os desejos não resolvidos, vamos trabalhar as raivas, vamos trabalhar as inseguranças, vamos trabalhar as culpas. Porque quem, quando era criança, não ouviu isso? Você vai matar sua mãe. Principalmente, não vocês aí que são jovens, mas uma parte aqui que já é da minha idade, antigamente a educação era assim. Você vai matar sua mãe, ou então eu vou morrer com o que você fez. Porque quando nós nascemos, nós somos espontaneidade pura. Nós não temos o que eu chamo nenhuma conserva cultural. Nós não temos isso não pode, aquilo não pode, isso deve. Porque tudo são normas culturais, o que nós chamamos conservas culturais. Dificilmente, claro, tem que existir alguma coisa. Já pensou se a gente fosse só instinto?
não tivesse uma maneira, porque quando a criança nasce, ela é puramente instinto. Aí vai aparando. Só que as mães e os pais colocam culpa. Por quê? Porque muitas vezes elas querem que a criança tenha um comportamento de adulto. Aí enfia na televisão. Não estou dizendo que é ruim, não é bom ou é bom, mas enfia na televisão porque fica ali quietinha. E isso, a criança vai se comprometendo com o social. Isso não pode, aquilo pode. As culpas vão entrando. Eu fiz isso com fulana. Tá tudo certo, tá tudo bem. Tarará, tarará, tô ótimo, tô maravilhosa. Mas dentro de mim, existe uma coisa chamada culpa, remorso. Aí diz assim, agora vamos para o corpo, tá? Para o lado das somatizações. Para que lado vai isso? Para o lado direito, porque o nosso cérebro é dividido em dois hemisférios, o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito. E o subconsciente, que é onde a gente guarda as lembranças, vai para o lado direito, principalmente lembranças afetivas, e que de repente elas vão para o lado esquerdo e tudo que acontece é no lado esquerdo, é coração, é não sei o que, isso aí já, a gente vai-se embora se falar por aí. E vamos só pensar o seguinte, as minhas lembranças estão no lado direito, que é o lado do subconsciente ou do inconsciente. Então tudo aquilo que eu tenho de lembrança está no meu lado direito. Quem fazer e quem não fazer regressão. Eu trouxe aqui, a minha irmã disse que era vergonha esse evangelho, viu? Mas eu já ganhei outro, mas ele é tão querido. Tá não ouvindo, tá? Aí eu digo assim, eu gosto muito de ler o evangelho, mas eu sempre coloco naquilo que eu estou querendo aprender ou no momento apreender, que é diferente, aprender de aprender. Aí tem, no Bem-aventurados os aflitos, provas voluntárias, o verdadeiro silício. Aí entra na parte espírita, certo? Que fazer regressão ou não fazer. Perguntais se é lícito ao homem abrandar suas próprias provas. Essa questão equivale a esta outra. É lícito àquele que se afoga cuidar de salvar-se? O que é que vocês acham? É lícito. Eu vou deixar, se eu puder me salvar e vou me afogar, eu estou me suicidando. Aquele em quem o espinho entrou, é lícito retirá-lo? Claro. Ao que está doente chamar o médico? Claro. Então, as provas têm por fim exercitar a inteligência, tanto quanto a paciência e a resignação. Então, as nossas provas, a gente tem que ter resignação, mas também tem que procurar aquilo que o Evangelho também diz. Ajuda-te, que eu te ajudarei. Estou errada, seu Porangaba? Exatamente. Então, quem deve fazer a regressão de memória? Eu costumo dizer que todos deveriam fazer terapia. É a coisa mais maravilhosa do mundo. É o encontro do meu eu comigo mesma. Agora, não é aquela terapia, como eu tenho visto às vezes, que o terapeuta diz o que é que você tem que fazer. Não é por aí não, gente. Aí eu já estou entrando noutra historinha, sabe? O terapeuta, ele quando diz a você o que ele tem que fazer, ele está dizendo o que ele faria naquela situação. Aí ele tem que ser tratado, trabalhado, para quê? Para levar o cliente, o paciente, o terapeutizado, a achar as suas próprias soluções. Aí voltemos para amarrar a regressão de memória. É lícito fazer regressão de memória? É. Porque se você pode, de alguma maneira, entender o que está se passando consigo e abrandar as suas provas e até ajudar aquele a quem você está colocando a prova ou a prova, é muito lícito. Aí diz assim,
E eu acho que eu não vou fazer não, porque eu posso chegar lá, estar numa situação muito boa, não querer voltar. Aí outro diz assim, eu posso estar naquela situação de desespero e me afogar. Aí eu volto a insistir. O seu eu, ele tem o instinto de sobrevivência. Ele só vai até onde ele pode. Aí eu fiz aqui umas coisinhas aqui para não me perder, porque eu gosto muito de falar sobre o assunto. Parece que o seu Bernardino adivinhou, certo? Porque o terapeuta, ele não é o dono da pessoa, certo? Ele é o facilitador do encontro das pessoas com o seu verdadeiro eu. Qual é a diferença de eu encarar? Eu coloco assim, de eu encarar uma lembrança. Eu acho que eu fiz isso, que eu fiz aquilo na outra encarnação, e daí? Daí fez. Aí é que entra o terapeuta. Ele, quando a pessoa encontra o que fez, ele tem que fazer junto àquela pessoa, posteriormente à regressão, ele fazia a catarse de integração. Porque não adianta eu lembrar e não saber o que vou fazer com a lembrança. E o que aquela lembrança está me fazendo no hoje. Então nós temos, sabe, que realmente conhecermos o nosso eu. Não é o outro que vai resolver os nossos problemas. O fulano me acha feia. Não, quem se acha feia é você. Porque você está deixando o fulano lhe achar feia. Se você tiver certeza da sua beleza interior, da sua beleza exterior, que nem todos são vermelhos. Tem alguns que são azuis, outros que são amarelos e são lindos. Então, esse negócio da gente querer que a felicidade seja doada por filho, por mulher, por marido, não vai dar certo nunca. Como também a gente vê muito, eu quero fazer regressão porque eu quero mudar fulano. Ninguém muda ninguém. Cada um é que se muda, que muda a sua maneira de ser. Aí vem aqui, parará, já falei tudo em poucas palavras. Aí eu vou citar algumas coisas que a gente trabalhou em regressão. Agora, a partir de agora, vocês perguntem, tá? Todas as dúvidas, todas as discordâncias, se eu não souber responder, o astral responde, né? Porque aqui tem muita gente, muito mais pessoas desencarnadas do que encarnadas me ouvindo. E eu batendo palma e muitas vezes dizendo assim, não com a cabeça. Então é o seguinte, aí você vai perguntar, qual o caso mais difícil que você teve? Gente, eu quase enlouqueci quando essa senhora, porque eu sou de Maceió, mas fui morar no Rio, passei no Rio 35 anos, e foi lá que eu fiz todo o meu estudo. Como que eu conheci a regressão de memória, vidas passadas? Eu conheci com o papa do negócio, que é o Brian Vaz. O Brian Vaz, nós fizemos curso com ele, certo? E foi bom o curso que nós fizemos, porque era tradução simultânea. Eu fiz, Tereza fez, minha irmã, certo? E aí eu conheci, que eu já gostava, eu conheci e me aprofundei mais ainda. E nós fundamos uma sociedade de regressão, terapias de vidas passadas, e foi muita gente, tem muita gente no Brasil fazendo regressão que foram nossos alunos. Bom, só para saber, deu vento, ventou, ela apareceu, está falando em regressão, né? Para saber como a minha origem. Aí eu estava no meu consultório, muito bem arrumada, o consultório muito bem arrumado, tinha marcado uma senhora, tudo bem. Aí quando a senhora chegou, sabe aquela madame chique, de blusa de seda, cheirosa, cabelo arrumado, de sapato alto, aquela bolsa chiquérrima. Eu digo, lá vem bomba. Aí ela sentou, né, e disse assim, você é boa mesmo nisso? Eu digo, peraí, vamos primeiro
ver o que é que você quer, o que é que você não quer, né? Eu sou fulana de tal, eu sou juíza de direito e estou querendo saber da minha origem. Por quê? E outro detalhe, eu não quero que ninguém saiba o que está se passando, mas é claro, quando você entra num consultório de psicologia, aquela terapeuta, ela é passiva de um processo de nunca mais ser profissional se ela falar um tiquinho do que aconteceu numa terapia. Aí eu disse, prazer, é um prazer tê-la aqui conosco, aquela coisa, né, que a gente tem que fazer. Aí ela disse, é o seguinte, aí depois que ela fez a ficha direitinho, né, nós combinamos o cacau, porque quem trabalha de graça é espírita, dando passe, que não tem coisa melhor do que passe e água fluidificada. Aí nós combinamos, né? Aí ela começou. Fui criada por uma senhora muito boa, muito distinta. E meu pai também, mas ela já disse desde o início que eu sei que não sou filha dela. E eu queria saber como é que foi. Como é que você não sabe fazer essas coisas? Olha, como se eu fosse mágica, né? Você não sabe fazer essas coisas? Pois não, que coisas? Levar a gente até aquelas coisas lá. Ela estava até falando assim, sabe? Porque ela falava bonito. Aí eu disse, olha, não sou eu. Aí vem aquele papo de Cerca Lourenço, né? Não sou eu. Bom, ela queria saber como ela tinha chegado aonde ela estava na casa desses pais. Olha que desafio para ela e para mim, porque eu tinha um nome a zelar. Aí só sei que nós fizemos um número tantos de sessões que ela deveria passar inicialmente, porque uma das coisas boas da terapia Vidas Passadas é você ser focada no que quer resolver. E ela veio e foi aos pouquinhos, gente, não estou mentindo não, viu? Ela foi aos pouquinhos e ela descobriu que ela era filha de 2 nordestinos, isso lá em São Paulo, né? Era filha de 2 nordestinos e que a mãe dela, ela tinha uns 2 anos, 1 ano e pouco, quando o pai foi preso, a mãe dela pulou a janela e ela ficou sozinha na praça. Olha que confusão, numa praça pública. Ela lembrou de ter passado uns 3 dias ali com fome, no sol, na chuva ali. Quando passou uma cigana, desse grupo de ciganos, sabe? Aí disse, olha, tão boazinha, tão bonitinha. Você tem família? Ela não sabia, não sei, né? Aí só sei que a cigana carregou ela. A mãe fugiu, o pai foi preso. O objetivo dela, saber onde estava a mãe, onde estava o pai e quem era ela. Bom, aí ela já chegou na praça, né? A cigana carregou. Quando chegou em casa, tudo ela lembrando, tá? Quando ela chegou em casa com a cigana, o cigano ficou danado, né? Que não queria filho, não queria criança, não queria nada. Mas aí ela botou o pé firme e disse que iam viajar, que ela ia vender a menina. Bom, quando chegaram num posto de gasolina, né, que o cigano devia ter algum carro velho, sei lá, aí passou uma senhora, disse assim, tão bonitinha. Ela disse, estou vendendo, quer? Aí a moça vendendo, ela disse, você, uma importância lá, e leva. Disse, mas essa menina não tem mãe? Não, a mãe sou eu, mas ela não é registrada não. Aí foi-se embora. A mulher também tão doida quanto a cigana, né? Levou a menina. Por quê? Porque a mulher queria dar um filho à filha, que não tinha condição de ter filho. Olha que rolo, né? Para chegar nessa confusão. Bom, aí ela chegou no ponto de como tinha sido. Aí ela disse, agora a dona Cláudia virou para mim, assim mesmo, toda solene. Eu vou, agora, já que eu descobri tudo, vou saber se isso é verdade. Eu vou mandar saber onde é que está esse homem que está preso e esta mulher. Eu digo, agora que o negócio complicou, né? Tá bom. Ela disse, quando eu souber eu volto. Deu 6 meses, ela não apareceu, 7 meses. Quase 1 ano depois ele volta ela. Marcou, né? Volta ela. Eu digo, então, tudo bem? Sabe o quê? Já numa sala de terapia. Ela disse, olha, estou maravilhada. Descobri que meu pai está preso. Na época ainda tinha o Carandiru, lembra?
está no Carandiru. Aí eu já providenciei, ele já pagou a pena toda, eu já vou tirar ele do Carandiru, ou tirou, ia tirar, nem me lembro mais, tirar do Carandiru, porque ele já cumpriu pena, mas eu não quero de maneira nenhuma que ele saiba que foi eu, quem sou eu. Eu não quero ver esses pais, eu só queria saber quem eu era. Descobri que a minha mãe teve aquele neném que estava na barriga e que está morando com um sargento, era Marinha, sei lá, um sargento lá em Natal. Não, agora eu já resgatei todo o meu passado, agora não quero mais saber de nada, porque ficava um espaço na minha cabeça sem eu saber. Olha, eu considero esse o maior caso e o maior coisa também. Ela investiu em ir procurar e ela investiu em mandar averiguar. Foi como ela disse, eu não quero ter contato com essas pessoas, mas eu quero saber. Isso aí é regressão à vida presente, certo? Esse é o mais difícil. Por quê? Porque ainda mais quando se pega assim, pessoas como ela, que querem realmente checar, e eu acho que todo mundo quer checar se aquilo é verdade ou não é verdade. Outro caso interessante, chegou um senhor não, um homem de 40 e poucos anos, né? É porque eu naquela época era mais novinha, mas eu já estava com 40 anos também. Aí ele disse assim, eu sempre tive impotência sexual e ejaculação precoce. Aí começou, vai para cá, vai para lá, e começamos a regressão. Eu vim fazer a regressão e parti para a regressão da vida presente, vida passada. Agora eu sempre pedia para gravar, Aí eu dizia assim, não, depois eu lhe devolvo, porque eu não ia usar isso, mas eu tinha que estudar. Não era de maneira nenhuma para usar. Um dia ele está muito bem, começa a cantar. Ele estava com relaxamento focado, ou seja, estava naquilo. Ele começa a cantar, fininho, lindo, parecia um anjo. Aí eu disse, gente, que coisa linda, né? E aquilo ficou gravado. E ele tinha um foco, trabalhar a impotência sexual e a ejaculação precoce. Aí ele começou a cantar. Quando eu cheguei em casa, sabe? Aí fui pesquisar, disse, cantar fininho assim. Aí também lancei mão de uma professora de história que eu conhecia, que está aqui presente, sei dizer o que se tratava. Aí sei dizer do que era, disse, cantar fininho, não sei o que. Aí ela disse, Cláudia, antigamente os monges castravam as crianças para ela continuar cantando fininho, e como os anjos, como o coro de anjos depois de adulto. O nome disso é castrate. Olha, se eu tinha cultura para saber isso. Aí eu fui lá, aí procurei. Não é que o negócio existia mesmo. Ele tinha sido, em outras encarnações, né? Tinha sido castrado para cantar fininho e cantar bonito. Aí a gente começou. Aí é o tal negócio. Aí nós precisávamos, como terapeutas, como psicólogas, fazer a catarse de integração. Ele descobriu, e daí? Não é descobre e fica bom. Aí tinha que trazer o ontem, fazer o hoje e fazer uma catarse de integração para poder ele alcançar o êxito desejado. E conseguiu. São coisas assim que às vezes as pessoas, regressão a vidas passadas. Não, tem que ter um foco, tem que saber o que quer saber, não é ir lá e saber. Outra coisa interessante, sabe? Me perguntem, viu? Outra coisa interessante. Eu tinha um cliente, né? Tive um cliente que ele tinha pavor aos cachorros do vizinho. Quando ele passava, os cachorros do vizinho
parece que iam quebrar o portão. E ele também tinha pavor. Ele disse que não aguentava mais esse pavor que ele tinha e já estava se estendendo a cachorros, outros. Aí a gente tem uns pensamentos besta, né? Pensa assim, pô, medo de cachorro, porque eu sempre convivi com tanto animal, com tanto bicho lá em casa, mas vamos respeitar, né? Vai, se descobriu. Olha quanto tempo atrás. Não é um dia, nem 2 dias não, viu? Leva no mínimo umas 15 sessões. Aí ele descobriu que ele tinha sido morto num circo antigo de Roma, por 2 leões. E o cara que abriu a grade para os leões saírem era o dono dos cachorros. Então ele fazia aquela transferência dos cachorros, eram os leões, e o cara que também ele não gostava era o cara que abriu a porta do circo. Aí vocês perguntam, e daí? Descobriu, não é assim, deu vento, ventou e acabou. Aí agora nós vamos fazer a catarse de integração. Aí nós usamos muito uma metodologia que em Maceió não é muito usada, chamada psicodrama, que é muito mais fácil. É a gente ser autor e ator da própria peça. Como assim, Cláudia? Você traz uma coisa aqui para a sessão de terapia, tá? Não é da sessão aqui do centro, não. Uma sessão aqui para o centro. Sessão aqui, a sessão de terapia. Então você vai viver a sua própria experiência. Vocês querem, sem trabalhar o emocional, vocês querem ver como é isso? Você quer? Você... Vem? Não vai acontecer nada não. Ninguém vai incorporar, eu garanto, ninguém vai. Eu vou só dar um exemplo aqui. Pega uma cadeira, vem aqui. O que é o psicodrama? Para vocês verem o que é uma catarse de integração. Aí eu vou até inventar para não bater em emocional, mas sempre bate, sabe? Porque a pessoa... Aí você diz assim, eu tenho preocupação porque minha mãe não gosta de mim. Fala para ela. Eu tenho preocupação com... Eu não tenho. Não, mas não é. Isso ali é como se fosse real. Sim. Tá, diz. Eu tenho uma grande preocupação porque minha mãe não gosta de mim. Troque com ela. Isso aí é uma coisa simples que a gente usa, sabe? Aí você vai e repete o que ela falou. Eu tenho uma grande preocupação que minha mãe não gosta de mim. Ok. Você é a mãe. Mas você já foi ela. Aí eu digo assim, por que você não gosta dela? Passa pra cá. Não há hipótese. Isso depois de um aquecimento muito bom, tá? Certo. Aí você, como filha, vai dizer o que acha, porque sua mãe não gosta de você. Eu não vou mais adiante, sabe? Aí depois vai assim, trocando. Isso é uma técnica que nós usamos, certo? E assim vai, e você vê se é verdade ou não que sua mãe não gosta de você e por que sua mãe não gosta de você. Muito obrigada. É só para vocês entenderem um pouco o que é ser ator e autor ou atriz e autora da sua própria peça. E nós fazemos muito isso, sabe? Diz assim, um rapaz do leão, dos cachorros, ele descobriu. Aí a gente faz assim, agora você vai falar para os leões que você não tem mais medo deles. Aí ele não precisa de outra pessoa. Às vezes a gente faz com uma cadeira vazia e a outra com a pessoa, né? Aí você vai dizer por que você tem medo do leão. Aí você troca, você é o leão. Aí você, o leão, vai dizer para você, como quiser, ou rosnando, o que é que é ele que está sendo o leão. E assim vai até fazer a catarse de integração. A raiva que ele tinha do vizinho dele, ele vai dizer, você abriu não sei o que, a porta, não sei o que, porque ele tinha medo que o vizinho abrisse a porta.
Aí o vizinho vai dizer, não, era meu trabalho, era não sei o quê, mas agora eu... Aí deixa, ninguém vai dar palavras na boca, certo? O pensamento dele é que vai. Então você deixa ele intuir, ele lembrar, não é intuir, ele lembrar e dizer ao vizinho porque tem medo dele e ele como vizinho se defender, chega num ponto que você não tem mais medo. Olha, a regressão, a terapia com psicodrama é a coisa mais maravilhosa do mundo. Aí diz assim, mas terapia é para doido. Então regressão de memória, vidas passadas, mais doido ainda. Não. Pelo que eu contei a vocês, o 295, que é o totoca, porque eu já trabalhei em psiquiatria, tem condição de fazer isso? O doido, responda, vocês estão assim abismados. Não tem condição de fazer isso, certo? O 295, que é o esquizofrênico em crise, ele não tem condição de fazer isso. Gente, é um negócio muito simples e muito complexo para assumir e fazer uma regressão a vidas passadas com alguém. Porque não é só saber, tem que fazer a catarse de integração. Agora eu gostaria que vocês me fizessem perguntas. Está todo mundo calado, me olhando. Cláudia, Oi. Eu fiz já várias terapeutas diferentes, agora tem mais, em todos eles eu senti justamente, né? Eu tinha lido bastante, o Brian Weiss, a Elizabeth Fiore e outros, e via como era bem trabalhado esse processo da catarse. Certo. Né? E aqui eu não vi os terapeutas que tinha poucos, eu acho que eu conheci os melhores, né? Mas eu não vi esse trabalho. Mas de qualquer forma, todos me beneficiaram, mesmo sem ver essa segunda parte, que eu acho importante, eu via como era trabalhado, né? Até uma amizade que nós temos, que a gente acha que não valeu nada, um dia a gente vai descobrir que deixou alguma coisa. Exato. Mesmo. Marido, a gente tem mania de dizer, não valeu nada. Quando vai descobrir, está usando coisas que o marido ensinou. Claro, a gente quer que tudo seja perfeito. E também quando for muito imperfeito, não dá certo. Mas perfeição, já pensou se o que exigem da gente também? Eu coloco assim que foi difícil porque, por exemplo, teve uma que eu fui com pessoas muito próximas, né? Um pai, etc. Eu pego uma escravatura pesada e eu demorei em voltar, não voltava, demorava, né? E não me senti estimulada a voltar. Quando finalmente voltei, porque tive volta, como você disse no início, né? Demorou bastante, mas foi muito difícil, porque eu escutava a vida do cliente, era noite, já ia embora, e o outro cliente chegou, ele não me deixou só. Mas eu ficava naquela angústia, naquela luta, porque sabia que o outro cliente estava lá fora, né? E demorou bastante. Então, até que eu voltei e não foi feito nada, digamos assim, não foi trabalhado nada. Então, E não sei se melhorou aqui, né? Os terapeutas Marcelo, que alguém já passa melhor. Mas eu achei. você teve a lembrança e aquilo se perdeu. Completamente, eu fiquei muito dificuldade para voltar. Demorou bastante. Era noite, né? Que horário que marca, né? Porque geralmente a regressão não pode ser o mesmo número de minutos de uma terapia Mas comum. pela hora que eu saí, eu vi que eu tinha Extrapolado. E o terapeuta não pode ser ansioso, sabe? Tem que dar o tempo necessário para o terapeutizado. Eu estou com o livro pronto para lançar e a gente tem coisas assim que tem que ter equilíbrio no momento, porque às vezes a gente precisa ir para uma supervisão. Por isso que eu não acredito em psicólogo que nunca fez terapia. Esse negócio de dizer, não é bom profissional. Não venha me dizer porque não é.
Todos nós temos que primeiro nos conhecermos ou nos autoconhecer, qualquer que seja o português empregado, para eu não falar para ela e dizer o que é que ela tem que fazer, porque eu repito, psicólogo que diz o que é que o outro tem que fazer, corra fora, porque ele está dizendo, eu estaria dizendo a ela o que a Cláudia faria naquela situação. Mas a situação, as conservas culturais da Cláudia, ou seja, o que ela aprendeu durante a vida, não foi o que ela aprendeu durante a vida, certo? Tem muitas coisas diferentes. Esse negócio de dizer o que é que o outro vai fazer, isso aí é na educação, é o colega, é companheiro, o que é que eu faço, né? E não é isso, uma terapia. Eu já tive uma experiência muito boa, porque eu, quando era criança, eu não sabia que eu sempre estava com fósseis, né? Então, fósseis foi traumático, né? E aí eu fiz a terapia, como você estava falando, e assim, eu entendi porque eu não queria ter nascido logo. Porque eu cheguei até uma outra etapa da minha vida, onde me foi colocado que no mundo espiritual eu cuidava, sei lá, por 50 crianças, aproximadamente, que tem a ideia, né? E aí, uma dessas crianças eu não consegui que ela se reerguesse, continuasse, né? Então, eu fiquei me culpando porque eu não tinha conseguido aquele com aquela criança. Então, quando eu nasci, né, aí eu fui extraída por fósseis e eu tinha... Você não queria nascer, né? Eu não queria ter nascido porque eu sabia que eu iria me culpar muito por uma situação que eu não consegui reverter. Aí foi muito importante para mim porque o meu medo era tensiômetro. O tensiômetro não aperta? É. Toda vez que eu ia verificar a pressão, a minha pressão subia e eu não era hipertensa, porque foi a questão dos fósseis. E aí foi quando eu comecei a não me cobrar muito, porque assim, eu não sei que a gente se cobra muito para ser muito perfeita, né? Não perfeita, mas para fazer, porque tinha essa questão. E eu quando era criança também... E a educação também, né? Exatamente. Aí eu também tinha muita insônia, porque aí vem a questão da mediunidade, né? E tudo misturado. As situações que... Tudo junto, tudo misturado. Algumas situações que eu não consegui entender enquanto criança. Então, para mim, foi o contrário. Para mim, já beneficiou nesse sentido. Né? A sua lembrança, já você com a lembrança, você já, vamos dizer assim, trabalhou alguma coisa dentro de você. Porque não depende só de você, né? Eu trazia para essa minha vida a ideia de que, em outro momento, eu não fui tão perfeita, talvez, né? Não sei perfeito qual é a palavra. Então, porque uma situação aconteceu que eu não sei qual foi essa situação no hospital, mas que eu criança não conseguiu seguir o caminho que deveria conseguir. Então eu vim, né? Aí eu queria me autoculpar, né? Eu achei que foi muito importante para a minha vida hoje, entendeu? Hoje eu sou uma pessoa totalmente diferente daquele momento que eu passei. Liberada. Exatamente. Amém. Olha, uma coisa também interessante que se falou, que se passou e que a gente conhece muito no Espiritismo com esse nome aqui, quer ver? Cadê o nome? Cadê o nome? Que fala xenoglossia ou xenoglossia, como é que fala? Xenoglossia, né? Que pessoas falam língua que não conhecem. Foi uma regressão de uma moça, filha de um senador lá no Rio de Janeiro, ele muito importante, ele que levou e praticamente me intimou. É tão engraçado essas coisas, né? As pessoas têm o poder e acham que podem manipular. E a gente tem que fingir que pode até para poder ajudar, né? E na verdade a gente é muito mais ajudada do que ajuda, porque aquilo bate na gente, aquela satisfação, aquilo coisa. O seguinte, ela tinha uma coisa que ela, de vez em quando, ela ia para o espelho e arranhava o rosto e coisava, e